Programa Fala Carlão. Oferecimento Bradesco. Contrate crédito rural e concorra a tratores 0 km. Olá, pessoal. Este é mais um Fala Carlão. E o Fala Carlão, você já sabe, é sempre na prateleira de cima do agronegócio brasileiro. Meu convidado de hoje aqui é o Pedro Dinucci. O Pedro Dinucci é o seguinte, ele é presidente hoje do Conselho de Administração da Usina São Manuel. E ele tem 34 anos de idade. Gente do céu, como eu fico feliz de ver essa juventude com esse gás todo, essa certeza de que o Brasil, esse é o Brasil que dá certo, é o Brasil do agronegócio. Ô Pedro, obrigado pela sua presença mais uma vez aqui no Fala Carlão, viu? Carlão, muito obrigado a você pelo convite. Fico muito feliz de estar aqui com você, até porque a primeira entrevista que eu dei na minha vida foi para você há mais ou menos 2 anos atrás. Eu acho que em junho de 2019, alguma coisa assim. Então, eu fico muito feliz de estar aqui contigo. Isso mesmo, eu lembro disso. Foi lá no Etanol Summit. Ô, Pedro, deixa eu te falar. A gente aqui fala do começo. A gente começa apresentando o cara, falando que ele é presidente do conselho e tal, mas aí a gente esquece um pouco, deixa isso de lado e a gente pergunta sempre aqui, o que eu sempre gosto de começar meu programa é saber quais foram, onde é que você foi menino, infância sua, eu quero saber se você cresceu aí na usina, quais foram principalmente os valores aí, como é que você foi criado aí pelos seus pais, conta aí para nós. Claro, com o maior prazer. Carlão, eu tive a felicidade de crescer dentro da usina. Até os 7 anos de idade, eu morava embaixo da família. Nós estamos na usina São Manuel aqui, que é a usina que está aqui atrás. Até os 7 anos de idade, eu tive o prazer de morar dentro de uma usina, o que é uma infância muito gostosa, porque você tem a oportunidade de crescer solto, né? E isso é diferente, isso é gostoso. Depois acabei mudando para Botucatu, que é uma cidade aqui mais próxima, e estudei até meus 17 anos por lá, e depois mudei para São Paulo para fazer engenharia civil. Me formei em engenharia civil, fiquei uma parte da minha vida por lá, estava indo para o mercado financeiro, estava considerando consultoria, e quando nessa época, recém-formado, surgiu uma oportunidade de trabalhar aqui na São Manuel. Fui convidado, aceitei, e desde então estou por aqui. Depois disso, acabei nos últimos anos saindo, enfim, em 2016 parei durante 1 ano e meio e mudei para fora para fazer meu MBA, retornei e cá estou. E você falou de uma coisa muito importante, que são os valores, né? Eu acho que eu aprendi com a minha família alguns valores e talvez o principal deles seja confiança e transparência. A gente sempre teve uma relação muito dentro de casa, muito transparente, muito afetuosa, mas de muita confiança, de muita combinou, cumpre, esse tipo de coisa. Você é uma pessoa muito jovem, então existe um programa, vamos dizer assim, de sucessão dentro da companhia e você com certeza está, vamos dizer assim, trabalhando nisso. E aí eu quero colocar vários pontos. O ponto de sucessão, o ponto de futuro, né? Hoje a gente só escuta falar de cada lugar que a gente entra, já vem logo as 3 letrinhas, né? Que é o ESG, que é um pouco da história de governança, e isso desemboca também em sustentabilidade. E a coisa mais importante, eu vou te falar, vocês ganharam um prêmio outro dia, e eu falei, eu te chamei aqui porque, assim, foi impactante o discurso que você fez lá ao receber aquele prêmio. E porque hoje em dia, eu sempre falo que essas palavras saem muito fácil, hoje sai facinho da boca de todos nós, essa ESG, governança social, sustentabilidade, mas isso na prática é que são elas, e o seu discurso vai nessa linha, né, Pedro? Isso é algo que a gente tenta trabalhar bastante, Carlão. Então, respondendo a sua pergunta, eu vou começar falando de forma global, tá? Você falou em sucessão. A gente está num movimento perpétuo de sucessão, porque aqui dentro a gente considera que as pessoas são muito importantes, mas você tem que ter a todo momento quem a sucederá. Então, para a gente, quando a gente fala de sucessão, a gente está falando da cadeia toda, da empresa como um todo. Quem são os talentos que estão vindo para ocupar as posições que, por acaso, vão vagando ao longo do tempo. E dentro disso, nós estamos sempre no movimento de sucessão.
E você comentou também de ESG, né? Esse é um tema que a gente gosta, que para a gente está dentro de sustentabilidade. Você tem sustentabilidade e tem um tema ali, que é ESG, que está muito na moda. Aqui a gente sempre teve o prazer de discutir isso muito. Quer dizer, o nosso comitê de sustentabilidade, Carlão, é de 2001. A gente se reúne mensalmente, sem perder nenhum mês, para discutir o que a gente vai fazer do ponto de vista de sustentabilidade. E essa história começou lá atrás com árvores e crianças. Quer dizer, não começou em 2001, começou muito antes, nos anos 80. E o que em 2001 mudou? Mudou o seguinte, dos anos 80 até 2001, a gente tentava colaborar desde o clube de tênis até a equipe de ping-pong, quer dizer, passando por crianças, passando por sociedade, maior parte no social. E em 2001 a gente falou, olha, vamos escolher algumas métricas que possam nos apoiar a focar esses esforços. E aí nós escolhemos duas, árvores e crianças, porque as duas projetam futuro. Então a gente começou um trabalho lá, que é o que esse comitê, que se reúne mensalmente, se reporta todo mês à diretoria, é um trabalho constante, vem fazendo a gestão de, né? E esse trabalho veio durante muito tempo, a gente criou uma série de iniciativas que a gente gosta muito, mas falando de forma mais global, a gente entende que quando a gente olha para o social, que é um dos pilares mais importantes do ESG, você tem duas formas de ver isso. Você pode ser uma empresa que gera muito e, portanto, doa alguma coisa depois, ou você pode se posicionar de forma diferente, que é o que a gente gosta de fazer. As duas são válidas, mas a gente gosta de se posicionar de uma forma diferente. A gente gosta de tentar entender como é que é a existência da São Manuel e aonde nós, o que nós fazemos. Por quê? Porque quando você entende a extensão da sua cadeia, você pode utilizar o que você já faz para melhorar a sociedade onde você está inserido. E a gente acha que é aí que as iniciativas começam a ganhar tração, porque você faz aquilo porque você acredita, e você faz aquilo no seu dia a dia. Então, não é uma doação pontual, é algo que você trabalha todos os dias. E as nossas iniciativas sempre vão um pouco nessa linha, que é o Ciclo do Mel, hortas comunitárias, programas de apoio à inclusão das crianças. Só para a gente gosta de falar em números, né? Que é algo que dá materialidade para essas coisas. Então, a gente tem hoje 1.961 colaboradores, Carlão. 100% deles têm o segundo grau completo. Muitos deles estudaram aqui na usina. E desses, 205 já têm MBA em gestão. E por que eu dou esse número? Por que a gente fala desse número? Porque isso é um orgulho muito grande para a gente, porque você começa a causar na sociedade onde você está inserido um benefício, que é o benefício de melhorar a escolaridade e dar condição para as pessoas crescerem. Isso a gente acha que dá futuro, isso a gente acha que muda as comunidades e isso leva a nossa comunidade para frente. Então, a gente preza muito por isso. Quando a gente fala de outros temas, por exemplo, ambiental, nós temos uma série de iniciativas também. A gente acha que hoje estamos acompanhando está acontecendo a COP26, né? Então a gente está acompanhando todo esse movimento. A gente sabe que é uma das maiores preocupações dentro do nosso ambiente de negócio. A gente julga que essa é a força maior que está movendo vamos dizer, o cenário competitivo onde a gente está inserido. E a gente acha que as empresas que saírem na frente em compreender isso e compreender os anseios da sociedade, vão conseguir ter uma vantagem competitiva muito grande. E dentro disso, a gente também tem iniciativas. Desde as iniciativas que a gente gosta por paixão, Carlão, a gente tem 100% das espécies nativas de todas as árvores do Centro-Oeste Paulista, a gente tem 100%, que é algo que levou 30 e poucos anos para a gente conseguir, mas esse ano nós conseguimos. Até outras iniciativas que são muito importantes. Por exemplo, a gente já ultrapassou os limites legais e agora a gente tem um viveiro com capacidade de 200 mil mudas. Nós estamos com 70 mil mudas em estoque de 93 espécies nativas, todas coletadas na natureza, sementes e reflorestadas lá. E a gente continua plantando. E o que a gente está fazendo agora nesse ponto? Nós já reflorestamos muita coisa, agora a gente está integrando os nossos fragmentos de mata com corredores ecológicos. E por que a gente faz isso? Para a vida começar a circular de novo.
e a gente já conseguiu entender um pouco como é que essa vida circula. Então, acabamos de começar um novo projeto, uma parceria com a Polícia Ambiental, para tornar as nossas áreas ambientes de soltura. Então, programas assim, a gente sempre gostou muito, sempre incentivou, sempre teve no nosso DNA. E o último do tripé que você comentou é governança. Para a gente, governança tem muito a ver com o objetivo da empresa, com a visão, com a missão e com os valores. No nosso caso, nossa visão é ser uma empresa perene. Então, qual que é o papel da governança aqui? Garantir isso dentro dos nossos valores. Então, nós temos aqui um sistema de governança. Obrigado pelo elogio. Nós, recentemente, fomos premiados, fomos reconhecidos pela Isto é Dinheiro como a melhor governança, com o prêmio de melhor governança dentre as empresas que ali estavam, né, que participaram da pesquisa, o que nos deixou muito contentes. E o que a gente faz aqui de diferente? De diferente não, a gente tem sistemas para garantir toda a nossa governança corporativa, desde conselho com um membro externo, passando por comitês de sustentabilidade, comitês de inovação, comitês de estratégia, de operação embaixo deste conselho, também com membros independentes, para garantir que essa organização sempre esteja se atualizando. O conselho também está lá para garantir uma transição sem curvas muito bruscas, enfim, e está suportado por membros externos. Mas para a gente isso não é governança. Governança é o que acontece é o que acontece na empresa. Na empresa nós também temos um sistema de comitês. Todos os nossos principais pilares, seja ele manutenção agroindustrial ou ética e sustentabilidade, governança, corte de custos, todos os pilares que a gente julga importantes, inovação, nós colocamos também como comitês, e em cada um desses comitês participam membros de diversas áreas diferentes, de diversas posições da empresa, quer dizer, você tem gerentes, estagiários no mesmo fórum, falando de igual para igual, gerando ideias dentro desse comitê que se reporta uma vez por mês para um comitê de gestão. Então, você constantemente faz isso acontecer. Agora, um sistema desse só para em pé na nossa percepção, com duas condicionantes. A primeira é educação, e é por isso que a gente investe em educação. Sem banco de escola, é impossível você operar uma empresa que se propõe a ter um nível muito competitivo, e a gente tenta, não sei se a gente consegue, mas nós obviamente tentamos. E o segundo ponto é comunicação. Então, a gente, desde os anos 80, sempre investiu bastante em comunicação. E o que é isso? Primeiro é mudar a cabeça. Então, a gente sempre teve vamos dizer, um núcleo cultural muito forte aqui dentro. A gente sempre andou com pessoas que pudessem nos apoiar para formatar a cultura da empresa. Então, e em paralelo, obviamente, pessoas que pudessem formatar a gestão, mas no mesmo peso. Então, a gente sempre trabalhou para conseguir fazer com que as pessoas se comunicassem, e a gente tem instrumentos formais para isso. Desde de algo que a gente chama de informativa, que é um momento de 1 hora, toda semana, onde 100% da empresa para, desde quem está no escritório até o tratorista do turno C, a 30 ou 40 quilômetros de distância da empresa, todos param para conversar com seus líderes, para gastar 1 hora falando 10 minutos sobre um tema pré-formatado, que é a mensagem da empresa, e 50 minutos para escutar o que as pessoas têm a dizer e como essa empresa pode melhorar ou desenvolver um relacionamento mais próximo. Então, a gente reputa que governança é isso. Passa por todos esses elementos. Não é uma estrutura que a gente colhe na parede e simplesmente opere aquilo, porque aquilo é frio. Governança tem que estar na composição de uma organização, porque aí ela não te ingessa, ela te catapulta. E isso é muito importante para a gente. Pedro, deixa eu te falar, não tem mais tempo para nada, só tem tempo para te agradecer imensamente sua presença aqui. Carlão, muito obrigado, foi um grande prazer, e fica o convite para você estar aqui conosco. E um abraço a todos que estão participando. Um abraço para todos vocês, aquele abraço mesmo forte, caloroso, cheio de energia do Fala Carlão. A gente se vê no próximo programa. Valeu, gente! Fui!
Programa Fala Carlão. Oferecimento Bradesco. Contrate crédito rural e concorra a tratores 0 km.